Josué, capítulo 11, Josué continua avançando e conquistando a terra de Canaã. Nós estamos traçando uma história cronológica. Então agora o povo vai tomando posse de cada canto, de cada território, e o próprio Deus, segundo o capítulo 11, ele vai atraindo esses reinos à nação de Israel. Jabim, que era o rei de uma das maiores cidades, que era a cidade de Azor, que era uma espécie de uma capital, ele junta todas as nações em volta dele e faz um grande exército e ele vem para Israel, para atacar Israel. Deus estava então atraindo eles, como Deus vai fazer na batalha do Armagedon. O próprio Deus vai atrair as nações inimigas para Deus estabelecer a vitória final do seu reinado sobre a terra. E aí, o que nós percebemos? Que o próprio Deus estava direcionando essas vitórias. Nós lemos aí Deus dizendo, não temas diante deles. E o próprio Deus, verso 8 diz, o Senhor os entregou na mão de Israel. Percebem que o tempo todo está havendo conquistas de forma milagrosa? Uma muralha cair, pedras caindo do céu. Então o exército humano estava ali pelejando, tirando suas espadas, mas quem estava dando a vitória é Deus. E isso continua acontecendo até nos dias de hoje. O Senhor nos chama para guerrear as suas guerras. Nós nos disponibilizamos como soldados, mas a nossa vitória, ela não vem da nossa força, ela vem do Senhor. Capítulos 12 e 13 de Josué, vai aparecer uma lista de todos os reinos que foram derrotados através de Moisés e agora através de Josué. Vai aparecer uma lista aí de 31 reinos que Josué conseguiu vencer. Mas o que nós percebemos que não é o próprio Josué, não é a própria nação de Israel, é o próprio Deus agindo por meio deles. E uma coisa interessante é que no capítulo anterior mostra que houve alguns povos e alguns restolhos que eles não destruíram completamente. A ordem de Deus era destruir todos, era expulsar todos, e aqueles que eles não expulsaram completamente, como os filisteus, por exemplo, lá no livro de Juízes, nós vamos ver esses filisteus invadindo as terras de Israel, perseguindo Israel. Então é a lei da semeadura. E aí Deus vai levantar Sansão, para Sansão ser um juiz contra esse povo, né? Então, nós temos aqui também os gigantes, né? Nem todos os gigantes foram destruídos. E vai ter um restolhozinho. Depois, lá na frente, nós vamos ver que aquele gigante Golias, que aparece para afrontar a nação de Israel e que vai ser derrotado por Davi, também é um restolho desses anaquins aqui, que não foram destruídos completamente. O que algumas pessoas questionam é por que esses povos, esses cananeus, entre aspas, coitados, tiveram que ser expulsos, tiveram que ser mortos. Então nós precisamos voltar lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 9, para entender que esse povo que está sofrendo aqui são os descendentes de um dos filhos de Noé. A descendência de Cã foi amaldiçoada. Canaã, neto de Noé, foi amaldiçoado, porque o seu pai, Cã, viu a nudez de Noé. Então ali foi estabelecido uma sentença sobre a vida de Cã, de Canaã, seus descendentes. E, por exemplo, uma das terras grandes aqui, que é Sidom, é descendência de Canaã. Então, todos esses povos ali estão colhendo uma semeadura. Deus está exercendo o seu juízo sobre também uma descendência de Edom. Quem é Edom? Edom é Esaú. Esaú, ele rejeitou a bênção de Deus. O nome dele foi trocado para Edom, coisa avermelhada, porque ele trocou a bênção de Deus por um prato de lentilhas vermelhas. Então, nós estamos falando de um Deus justo. Hoje, as pessoas ainda criticam a nação de Israel, querendo dizer que aquele território ali ou ali não pertence a Israel, pertence à Palestina, mas as pessoas não compreendem
na essência, a palavra de Deus. Deus havia feito uma promessa e ele está cumprindo. Ele é justo para abençoar, para cumprir a sua promessa, mas ele é justo também para tratar, trazendo uma semeadura sobre essas pessoas que escolheram desobedecer a Deus. No capítulo 13, Josué já está idoso. Deus disse para ele, olha, ainda tem muita terra para conquistar. Então, mesmo estando idoso, ainda havia terras para conquistar. O que Deus tem para nós independe da nossa idade. Não importa quantos anos temos, não importa quanto tempo foi feita a promessa. A bênção de Deus sobre Josué é que ele, como um símbolo, uma tipologia de Cristo, estabeleceria uma nação cujo governo era teocrático. Estariam debaixo de um reinado teocrático de Deus. Josué é uma tipologia de Jesus. Os dois nomes significam o Senhor salva. E Jesus vai fazer a mesma coisa. Quando João Batista prega e ele diz, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, Jesus também vem estabelecendo esse reino de Deus sobre nós. Não um reino físico, mas um reino, um governo de Deus dentro de nós. O reino de Deus não está aqui ou ali, ele está dentro de nós. Josué, capítulos 14 e 15. Esses capítulos vão mostrar a bênção de Deus sobre a vida de Calebe. Quem foi Calebe? Quando Moisés enviou 12 homens para espiar a terra de Canaã, 10 voltaram maldizendo de Deus, dizendo que era impossível, que não tinha como tomar posse da terra, ou seja, foram incrédulos, e eles feriram o coração de Deus. Agora, Josué e Calebe foram os dois valentes que voltaram dizendo, gigante sim, mas nós vamos vencer, nós vamos tomar posse porque foi isso que Deus disse. Ou seja, eles foram os dois únicos que animaram o povo a entrar na terra. Por causa disso, Deus estabeleceu que todos os homens que saíram do Egito acima de 20 anos, eles morreriam no deserto, eles não entrariam na terra. Então, só Josué e Calebe entraram na terra. E Calebe agora já está com 85 anos e ele chama Josué. Ele lembra do episódio e ele disse, olha, Deus me prometeu que me daria a terra de Hebrom. Então, eu já estou com os meus 85 anos, já se passaram 45 anos desde que essa promessa foi feita, e agora eu sinto que chegou esse momento de ser abençoado também com a minha parte do meu território. E então, Josué abençoa Calebe, dando para ele o Monte Hebrom, que vai ter um grande significado para a nação de Israel. E o interessante é que Calebe, ele fala do seu vigor. É maravilhoso o verso 11. Ele diz, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Tal agora é ainda para o combate, tanto para sair quanto para voltar. Calebe nos ensina a começar bem e terminar bem. Ele diz, eu estou perseverante, verso 8, em seguir o Senhor. É isso que Deus quer de nós, soldados, feridos às vezes, machucados às vezes, mas desistir jamais, porque há uma promessa, há um monte alto esperando por nós. Por mais que sejamos atacados, feridos, a ordem de Deus é, seja firme, persevere até o fim. E Calebe, então, no capítulo 15, toma posse do Monte Hebrom e vai ter uma lista aí de todas as cidades que fariam parte, então, de Judá. Né? Todas as cidades que seriam dadas a cada uma das pessoas da tribo de Judá. Josué, capítulos 17 e 18. Capítulo 17 mostra a herança dos filhos de Manassés, né, da tribo de Manassés, lembrando que José não é contado nas tribos e levitas também não são contados.
E os dois que entraram, então, para inteirar 12, são Efraim e Manassés, que são os filhos de José. E esses filhos da tribo de Manassés, eles foram questionar com Josué que a terra deles era pequena, que Josué deveria aumentar a terra deles. Então Josué dá para eles uma lição maravilhosa, isso serve para nós como uma lição de superação, de esforço. Ele diz: olha, vocês são um povo numeroso, vocês são fortes. Então tem terras aí para vocês conquistarem. Vocês mesmos vão entrar nessas montanhas, nesses bosques. Então vai depender de vocês. E percebemos que muitas pessoas querem conquistar, mas não querem se esforçar. Exemplo, uma pessoa diz: eu quero ser um jogador de futebol. E se essa pessoa fica dormindo até tarde e não vai treinar e não vai jogar, ela diz que tem um desejo, mas é mentira. Ela queria que aquilo acontecesse como se fosse um milagre. A música, a pregação da palavra, a mesma coisa. A pessoa diz: eu quero ser um pregador da palavra. Só diz que tem o desejo, mas não se esforça, não lê as escrituras, não estuda. Então é incoerente dizer: é o meu desejo, mas eu não me esforçar. Então essa palavra de Josué para a tribo de Manassés é maravilhosa. Olha, agora vai depender de vocês. Vocês serão agraciados mediante o esforço de vocês. Vai lá e se esforça. Da mesma forma, no capítulo 18, haviam 7 tribos que estavam tão satisfeitas de estarem ali que não foram avançar, não foram tomar posse de suas terras, não foram plantar, não foram começar a viver, a construir. E Josué tem que dar um certo empurrãozinho nessas 7 tribos. Ele diz: até quando? Vocês não vão possuir a terra que Deus já deu para vocês, né? Então, mostra a omissão das pessoas. Às vezes, bênçãos que nós não recebemos, não é porque Deus não quer nos abençoar. Talvez está faltando isso. O nosso esforço de ir atrás, de correr, de tomar posse daquilo que Deus nos prometeu. Vida financeira, por exemplo. Algumas pessoas, elas se gabam, né, de ser pessoas de oração, de vida íntegra com Deus, mas às vezes elas não são fiéis no trabalho. Então Deus não vai abençoar essa pessoa que tem preguiça, que não se levanta para trabalhar, não é? Então a bênção de Deus está ali para aquela pessoa, mas ela não tem o esforço pelo trabalho. Então ela não vai ter a consequência dessa semente, que é a semente financeira, da bênção, da prosperidade financeira. E terra de Siló torna-se então o centro de adoração. O tabernáculo é montado ali e até lá nos dias de Samuel, Siló vai ser o centro da adoração. Nós vamos lembrar da Ana indo a Siló, orar, adorar a Deus, quando ela chora pedindo a Deus um filho. Josué, capítulos 19 e 20. Aqui, a repartição da herança vai ficar entre as famílias de Simeão, Aser, Naftali, Dan, e aqui então se encerra esse serviço de repartir terra, de colocar limites. É tão interessante essa questão do limite, que Deus estabelece cada detalhe. Olha, o fulano vai ficar do limite tal ao limite tal. A lei proibia o israelita de alterar esse limite, não remova os marcos, né? Vamos imaginar aquela ideia de marcando com piquetezinhos, talvez, né? E Deus dizendo: não remova os marcos, ou seja, não sejam desonestos com o seu parente, não seja desonesto com a outra tribo, honre aquela terra que é sua. Então se encerra ali esse tempo de peregrinação, então acaba porque todo mundo já está na sua terra, então tem um novo ciclo agora. E agora depende deles continuarem obedientes a Deus como o seu governo direto. Então, quando nós falamos de governo de Deus aqui, nós estamos falando de uma nação
que é governada diretamente por Deus, que é o reino de Deus no Antigo Testamento, um reino teocrático de Deus, com leis, com diretrizes, com direitos. Então agora eles estão na terra de Canaã, agora é uma nação respeitada, uma nação forte, todos amedrontados, onde alguém ouvia falar sobre essa nação, tinha medo, tinha pavor, porque o Deus deles andava no meio deles. Isso é maravilhoso. O rei habitava, o reino dele era entre eles. Todo mundo sabia disso, ao ver o que Deus, o rei deles, fazia por eles. Então agora seria uma nova fase, a fase de desfrutar. Porém, infelizmente, as nações que eles não expulsaram totalmente vão influenciá-los e eles vão acabar adotando seus ídolos, e era exatamente o que Deus não queria, avisou tantas vezes através de Moisés: quando chegarem lá na terra, vocês vão expulsar os moradores e cuidado para vocês não ficarem atraídos pelos deuses deles. E, infelizmente, nos próximos livros nós vamos ver consequências terríveis que veio sobre a nação de Israel. No capítulo 20, assim como Deus havia dito para Moisés, fica então delimitado onde seriam as cidades de refúgio. O que era uma cidade de refúgio? Quando uma pessoa cometia um crime acidentalmente, a lei era olho por olho. A lei era quem matasse morria, então a lei não podia ser alterada. Mas, se uma pessoa cometesse um crime acidentalmente, essa pessoa, para ela não morrer como vingança, se aquele crime aconteceu de uma forma acidental, né, um homicídio de uma forma acidental e não premeditada, então Deus criou limites para que essa pessoa pudesse correr, se esconder, e ali dentro o vingador não poderia entrar ali dentro. E a tipologia que nós aprendemos é que Jesus é a nossa cidade de refúgio, o nosso lugar de refúgio, e nele que nós nos escondemos das afrontas, né, e da sede de Satanás contra as nossas vidas. Jesus é a nossa proteção, ele é o nosso refúgio e fortaleza.